Bom, primeiro eu vou fazer um pequeno comentário. Quer dizer, a posição do Google e do Yahoo não é exatamente a mesma. O Yahoo, por exemplo, foi colaboracionista bastante na China, abrindo dados aí talvez em excesso. A Google é lamentável, enquanto o Google teoricamente se manteve do outro lado da cerca e pode ser também de maneira não adequada no caso do Brasil, quando o Brasil queria alguns dados de pedófilos. Mas eles seguem a favor da seguinte posição, quer dizer, se você divulga, já foi, e aí é tarde para você ir atrás. Então tem que ser mais conservador nessa área. Em relação à internet, eu teria, digamos, receio de uma pletora de leis, aí, uma enxurrada de leis que são desnecessárias, na minha opinião, dado que o ser humano é o mesmo. Quer dizer, na verdade, os crimes são cometidos pelo mesmo agente de sempre, que somos nós mesmos. Então, a internet deve dar mais vantagens ou mais facilidade. Eu vi, por exemplo, tinha um projeto aí que dizia que a difamação pela internet devia ser apenada mais pesadamente porque a internet dá mais facilidade à difamação. Isso também se diz, então, que algumas emissoras de televisão podiam ser apenadas diferencialmente porque tem maior poder de penetração ou não. Quer dizer, eu acho que não é por aí, acho que o crime em si é o mesmo. Quer dizer, não deveríamos... Eu não sou especialista nessa área, eu não quero entrar em áreas em que eu seria completamente incompetente para dizer, mas estou dizendo a minha posição pessoal. Então, eu acho o seguinte, existem coisas novas na internet que não eram possíveis antes da rede? Bom, se existem, deve haver uma legislação que, digamos, trate delas. Estelionato já havia antes. Né? Falsidade ideológica existe há muito tempo. Pedofilia, idem. Quer dizer, ninguém vai culpar o poste porque tem um aviso lá, nazismo. Então, quer dizer, é a mesma coisa que culpar as ondas hertzianas pelo fato de que existem dados ruins passando por aí. Então, eu acho que é importante evitar isso, porque também qualquer legislação que é muito ligada ao aspecto tecnológico, rapidamente fica obsoleta, porque a tecnologia avança rápido, você não vai poder ligar um negócio a correio eletrônico, quer dizer, a gente tenta fazer analogias, quer dizer, se existe privacidade de correspondência, tentar extrapolar isso para correio eletrônico, que é uma forma de correspondência. Então, o que eu diria é que devemos tomar cuidado com leis que apressadamente, ou mais, digamos, popularescamente são colocadas como salvação dos problemas de segurança, porque não reside no fato de haver lei que a segurança da rede. Quer dizer, a rede não é mais ou menos ofensiva a nós por existir ou não lei, porque a maioria dos crimes dos quais somos vítimas já tem lei que pode ser utilizada. Né? Então, o que eu acho vamos pensar calmamente quais são os pontos. Por exemplo, talvez vírus, né, seja uma figura que não existia antes da rede. Então, talvez vírus deva ser tratado por uma legislação dizendo que se houver código malicioso que afete a sua disponibilidade ou coisa assim, talvez você possa criar uma figura que não exista na lei tradicional. Mas certamente os crimes normais, pedofilia, falsidade ideológica e tal, já existe apenamento para eles e eu não vejo necessidade. Então, Demi, você acha que o projeto de lei do senador Eduardo Azeredo é um projeto exagerado? Repetitivo. Necessário. Eu acho que ele tem alguns apenamentos que especificamente para a internet são maiores do que o caso normal. Eu não sei se isso tem sustentação jurídica, mas eu não sou especialista na área. Eu destaco 3 pontos que eu acho perigosos nesse projeto. O primeiro, que já foi teoricamente atenuado, mas ainda consta lá, é um problema de caracterizar o que seria, digamos, acesso indevido, acesso ilegal à rede. Porque eu não vejo como você legislar sobre o acesso a algo que não é seu. Quer dizer, se não é meu, se a rede não é minha, se a rede não pertence a nós, não há como legislar o acesso à rede. O acesso deve ser legislado em relação aos sites da rede, às possessões da rede, às criações sobre a rede. Então o banco pode exigir o que ele quiser para alguém entrar, e se alguém entrar irregularmente, podia ter um apenamento a isso, mas isso já existe na legislação normal. Então eu acho que o acesso à rede não pode ser caracterizado como violação, porque o acesso pode ser feito por um ponto aberto, por um Wi-Fi público disponível. A própria nossa vontade de fazer uma ampliação da inclusão digital e social brasileira nos leva ao fato que gostaríamos de ter a rede cada vez mais aberta e não cada vez mais fechada. Ninguém vai pedir a um índio no meio do Amazonas que mostre a sua carteira de identidade ou sua habilitação para navegar na rede. Né? Então esse é o primeiro ponto que eu acho que precisaríamos discutir com mais cuidado. O segundo ponto que eu acho um pouco perigoso, ou talvez muito perigoso, é o seguinte: existe um crime ligado ao provedor se ele não denunciar qualquer atividade que lhe pareça ilegal. Então significa o seguinte, digamos que ele percebe que o João está usando peer-to-peer, está usando BitTorrent. Então o provedor deve intuir que o fato de ele estar usando BitTorrent, ele está baixando um arquivo que tem proteção de copyright e, portanto, provavelmente está infringindo o direito de alguém. Então, se ele não o denunciar,
Ele acaba sendo cúmplice disso. Então, acho que isso é inconstitucional. Isso é uma coisa que dizer que se você vê alguém avançando semáforo, se você denunciar, você não denunciar é cúmplice. Ou se você vê alguém jogando uma guimba no chão, se você não denunciar é cúmplice. Quer dizer, é claro que está errado fazer isso, né? Mas você não pode ser apenado por não denunciar. Isso é um denuncismo, na minha opinião, perigoso e exagerado. Quer dizer, que você, evidentemente, tendo provas e uma ação concreta leve à justiça, é razoável. Agora, denunciar indícios eu acho esquisito. E o terceiro, que eu acho também precisaria ser melhorado, agora na região do vírus que ele comenta, é que não há claramente uma distinção entre o dolo, né, e a vontade de agir. Então, por exemplo, quando alguém dissemina vírus, certamente 70% das máquinas brasileiras disseminam vírus sem saber que estão disseminando vírus. Então, daí a velhinha de Taubaté que está disseminando vírus, ela é criminosa por estar dimensionando algo que ela não sabe que está fazendo. Então, isso é questão de tornar mais clara a letra da lei. Eu acho que, de fato, nós vamos acabar tendo alguma coisa na área, porque, evidentemente, existe uma grande grita de mídia e tal, que a internet, a terra sem lei, etc. e tal. Mas temos que tomar muito cuidado com essas coisas, porque eu não gostaria de que a gente caísse para o extremo oposto e cerceasse aí o florescimento da rede com leis completamente anacrônicas e travadas em relação a isso. Seguindo nessa mesma linha, eu queria perguntar para você, se fala muito acerca da Web 2.0 como a metáfora de uma internet de participação cidadã, se fala de jornalismo cidadão, se fala de interatividade, se fala de apropriação social da tecnologia, de uma inteligência coletiva, etc, etc. Já ouvi dizer que as melhores respostas a problemas técnicos, sociais de todo tipo encontram-se na periferia da rede, não são as respostas dadas pelos especialistas. Mas, por outro lado, o grande poeta espanhol António Machado falou: conheci uma pessoa que aprendeu tantas coisas na vida que nem teve tempo para pensar nelas. Não será um pouquinho essa sociedade de informação que temos um conhecimento extraordinário, mas onde não temos possivelmente a sabedoria vertical que possa dar sentido a tudo o que aprendemos? Você acha que está se criando uma inteligência coletiva ou que a estupidez está virando global dentro da internet? Bom, primeiro eu vou começar de novo pelo lado técnico, tentando fazer uma analogia e depois tentar chegar a uma conclusão. Eu acho que a Web 2.0 representa, digamos, uma vitória da tendência da uniformidade na rede, no seguinte sentido. No começo da rede, tanto Microsoft, quanto a América Online, quanto outras grandes empresas envolvidas na área, achavam que podiam tornar a internet, criar em cima dela um nicho específico, com funcionamento específico. Então, a América Online, se alguém lembra, é o seguinte: tem aqui o browser para todo mundo. Se você é da América Online, você usa essa versão porque a outra não funciona. Está aqui, eu não sei o que, para todo mundo. Mas se você é da América Online, quer dizer, eles tinham criado uma subdivisão dentro da rede que seria o ambiente seguro deles, ou o clubinho, seja o que for. E isso não deu certo. Da mesma forma, a Microsoft no começo disse: não, na verdade a MSN é que vai ser a grande jogada, o Microsoft Network vai fazer a intercomunicação segura, e esse negócio de internet aberta não vai ser uma jogada, também não deu certo. Então, a Web 2.0 é o superlativo disso, no sentido que hoje, no meu site, tem um gadget que está ligado ao site não sei de quem, que mostra as notícias que saíram da cópia do cara do negócio da Romênia. Quer dizer, na verdade, existe uma interconexão tão completa e confusa disso aí, que você nunca vai conseguir saber exatamente o que veio daquele site, o que veio do Yahoo, do YouTube, ou de onde for. Quer dizer, a Web 2.0 é essa junção geral de todas as iniciativas e, portanto, ganha a tendência de que tudo na internet é igual e só vale uma regra que afete a todos. Você não vai criar clubinhos na rede, pelo menos por enquanto. Quer dizer, esses clubinhos são difíceis de ser criados do ponto de vista tecnológico. O Web 2.0 é uma ênfase nessa não barreira, quer dizer, você poder criar comunidades virtuais que se ligam mutuamente. Então, você participa de uma determinada comunidade, nada impede que você tenha ligações a todas as demais através de pequenas ferramentas de software. Então, nesse sentido, certamente a quantidade de lixo, né, vai prosperar com facilidade, e também a quantidade de coisas adequadas vai prosperar com facilidade. Então, eu acho que é cedo para dizer se isso vai virar uma inteligência coletiva ou uma estupidez coletiva. A única coisa garantida é que vai ser coletiva. Seja inteligência ou estupidez.